Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês, vou discutir com vocês o impacto que um sistema fotovoltaico pode causar em uma rede de distribuição. Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz do canal Rumo ao 5 Bola e meu objetivo é auxiliar os estudantes de engenharia elétrica e os engenheiros eletricistas no entendimento dos sistemas elétricos de potência. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. O que nós comentamos sobre no nosso vídeo passado, basicamente foi como nós poderíamos obter resultados do nosso sistema fotovoltaico numa simulação time series. Então a gente viu a potência, tensão e as variáveis de estado do nosso sistema fotovoltaico. Nesse nosso vídeo de hoje, o que a gente vai fazer é uma comparação entre o nosso o circuito, né, a demanda desse nosso circuito, também as tensões em certo ponto, quando existe ou não o sistema fotovoltaico dentro do nosso circuito, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou simular esse circuito, vou indo para o computador agora, e eu vou retirar o nosso sistema fotovoltaico. A gente está fazendo uma simulação diária. E para tirar o sistema fotovoltaico, o que eu poderia fazer? Posso vir aqui e comentar. Certo? Só que quando eu comento esse cara, eu tenho que comentar todo mundo que depende dele. PV System, esses dois monitores. Isso não é uma boa estratégia. Porque toda hora comentar, descomentar, fico perdido, né? Posso vir aqui e pegar o objeto, o nome do objeto e a classe. Isso aqui é novo, hein? Isso aqui é novo, presta atenção, vou copiar aqui, ó. Eu posso fazer isso para qualquer classe, qualquer objeto. A classe que eu escolhi é PV System, o objeto que eu escolhi é PV, e a propriedade que eu quero alterar é a propriedade Enabled. Vamos olhar essa propriedade? Tá dentro de PV System Enabled. Cadê ela? Aqui. Então, yes, no, or true, false indicates whether this element is enabled. Então a gente está basicamente dizendo, se eu venho aqui e digo não, igual a não, não está enabled, tá? Se eu yes, ele está dentro do circuito. Antes de a gente fazer a simulação aqui com no, só vou comentar aqui com vocês. Se vocês olharem aqui, a gente tem nessa versão 8 tem o PV System e o PV System 2. Esse PV System 2 é agora o PV System na versão 9 do OpenDSS. Eu fui um dos principais desenvolvedores desse elemento. Então, Celso e eu trabalhamos bastante na nova implementação, que incluem as funcionalidades da norma I3E 1547 de 2018, além de corrigir alguns probleminhas dos modelos originais, PV System 2, Storage 2, Inverter Control 2, KNF Control 2 e Storage Controller 2, tá? Esses hoje são os modelos padrões do OpenDSS versão 9. Como eu já estou falando desse assunto, só para dizer para vocês, fiquem ligados no canal, porque eu estou preparando um novo tutorial, que basicamente eu explico esses elementos. Estou começando com o PV System, através de equacionamentos, como que ele interage com a rede, como que os valores das suas propriedades, elas seguem para dar para a gente os resultados que se interagem com a rede, P e Q, tá certo? Potência ativa e reativa. E aí a gente vai usar uma lousa preta, cheio de equacionamentos, etc, tá? Então eu gostaria de escutar de vocês o feedback, se vocês acham que isso é legal ou não, porque dá um trabalho lascado escrever aquilo, não é muito simples. Mas enfim, se for algo que faz sentido e se vocês gostarem, vamos lá, vamos fazer, tá bom? Vamos voltar pro vídeo, tá? Então desculpa ter perdido um pouco a noção, mas vamos voltar aqui. Onde nós estávamos colocando que o PV não vai ser habilitado. Então eu vou rodar. Beleza. Então, plot, monitor, demanda, P1, P2, P3. Olha lá a demanda.
tá? Eu vou aproveitar para a gente não ficar toda hora escrevendo. Vou clicar no gravar e vou fazer de novo. Plot, demanda, P1, P2 e P3. Beleza? Essa é a nossa... Vou tirar esse botão. Então, essa seria a nossa curva sem PV. Para o PV, pessoal, para a gente já ver alguma coisa mudando aqui, como o PV é muito pequeno, vou aproveitar aqui, vou colocar logo 3000, tá? O importante para a gente é ver os efeitos assim. Vou colocar nos dois, ou seja, coloca a PMPP, que é a capacidade do painel de produzir, tá certo? Só que seu inversor, o KVA precisa ter a capacidade também, senão você limita. O que entra, trava, sei lá, se o seu inversor é de 1000 e o PMPP é 3, vai no máximo sair 1000, porque o inversor é o máximo que ele pode, tá bom? Então não esquece disso. Agora eu vou colocar Yes. Opa! O que está acontecendo? Vamos lá, eu vou tentar trazer um cenário para vocês, vamos ver se vocês acompanham comigo. Só para dizer alguma coisa aqui antes desse exemplo, no meu mestrado eu trato muito do impacto dos recursos dos sistemas fotovoltaicos dentro da nossa rede de distribuição. Em cima disso eu opero os inversores com algumas funções inteligentes que a gente encontra no I3E 1547 de 2018 para ver como que ele altera a performance, o comportamento da rede, tá? Então a partir daí tirei várias conclusões e eu vou dar um exemplo aqui para vocês vendo esses resultados que vai trazer algumas coisas importantes que eu adquiri durante esse processo, durante o meu mestrado. Vamos imaginar que a gente tem a subestação, a gente tem o circuito e a gente tem uma carga bem grande, né, seguindo o circuito uma carga bem grande aqui. Depois a gente tem um circuito onde a gente vai conectar um PV e depois a gente tem algumas carguinhas, depois do PV, a jusante do PV. Então o PV ele vê dois momentos, carguinhas a jusante, e ele vê uma carga bem grande a montante, como a distância dos dois, tá? Então, quando a gente não tem um PV, o que acontece basicamente? O perfil nosso de tensão ele diminui, porque existe a corrente circulando da subestação para a carga grande, para as carguinhas, nessa direção existe queda de tensões, tá? Pode haver capacitâncias na rede, mas rede de distribuição não são muito, não impactam muito, né? Tá, se for uma rede subterrânea, talvez as coisas mudem, mas em geral não. Então existe queda de tensão e aí você percebe que o nosso perfil de tensão ele vai caindo. Ao longo da distância a tensão vai diminuindo. Por isso que as soluções antes eram colocar um capacitor para levar a tensão, para tirar, né, do nível mínimo de 0,95, que abaixo disso é subtensão. Colocar regulador, para o regulador controlar a tensão de saída dele num valor que a gente define como set point, mais ou menos uma banda, para ele conseguir encontrar um tap naquele intervalo. Ou seja, a gente leva, né, a tensão vai caindo, como a gente quer uma tensão de saída no regulador, o regulador aumenta o tap ou diminui o tap. Se tiver no secundário, ele aumenta o tap, né? E aí a gente tem então uma subidinha e começa a cair de novo. Ok, esse é o cenário normal. Se você põe um PV, tá? Que ele não é capaz de alimentar nem as suas cargas a jusante, tá? O perfil de tensão continua caindo. Mas quando você agora, imagina, a gente consegue ter um cenário, esse é o cenário que eu quero tratar com vocês, que é um cenário no qual o PV ele é capaz de alimentar todas as cargas a jusante, que são aquelas carguinhas, e ele consegue também alimentar grande parte da carga grande ou até mesmo toda a carga grande, mas vamos imaginar que grande parte, 80% da carga grande, tá? Então vamos lá. Quando você tem esse cenário do PV alimentando todas as cargas a jusante e 80% da carga grande, você está dizendo o seguinte, a subestação de toda a porcentagem de carga, de potência que ela tinha que fornecer, que é 100% da carga grande mais as carguinhas, ela só está fornecendo 20% da carga grande. Então os condutores entre a subestação e a carga grande têm a corrente drasticamente reduzida no momento que o PV está nessa situação, tá certo? Que é talvez perto do meio-dia, sei lá. Então durante esses momentos
a nossa corrente é muito baixa, ou seja, o PV é capaz de tirar problemas se tivesse sobrecarga naqueles condutores. As quedas de tensão naqueles condutores são menores, porque a corrente é menor, faz sentido, mas existe queda de tensão. A corrente está indo para a nossa carga grande. Beleza, o cenário. Agora olha para o PV. O PV ele alimenta todas as cargas a jusante. Quando eu olho a tensão, ela vai começar a cair depois do PV, porque não tem ninguém para subir tensão. A corrente está indo do PV para as cargas. Agora, o ponto inicial da tensão aqui não faz muita diferença para a gente tem que analisar para ver. Mas você entende que do ponto da tensão do PV vai cair, porque a corrente está indo para aquele lado. E o mais importante é isso, a corrente é a mesma, com ou sem PV. Indo para jusante, com ou sem PV a corrente é a mesma. Mas por que a corrente é a mesma? Porque a carga consome a mesma potência. Tá, você pode argumentar, a carga pode ter um modelo Z constante, P constante, sei lá, constante. Tudo bem, pode mudar um pouquinho. Mas, em geral, é a mesma corrente que vai passar pelos condutores. Então, o PVcista não vai trazer nenhum problema para as correntes dos condutores a sua jusante. Ele pode levar a tensão no ponto que dá sobretensão, ok? Mas de corrente não existe problema. Agora, o PV alimentando a carga. Duas coisas acontecem. A cargona, né? 80% dela. Primeira coisa, os condutores, inicialmente o nosso circuito foi pensado, né? E desenhado para transmitir, para receber potência na subestação e entregar potência às cargas de uma forma radial, em geral. São circuitos radiais, tá? Então os condutores são grandes no início, porque muita corrente. Quando passa a carga gigantesca, os condutores vão ficar bem pequenos, porque eu não preciso gastar dinheiro em condutor gigante se a carguinha que eu vou é um conjunto de poucas cargas. Por exemplo, nesse meu circuito, certo? Ou seja, esperava-se que a potência ou a corrente viesse da subestação para a carga grande, só que agora vem do PV para carga grande, 80% dela. E com certeza nesse cenário que foi desenhado esse circuito, os condutores entre o PV e a carga grande são pequenos e não são capazes de suportar a corrente que o PV está mandando para a carga grande. Então a gente começa a ter o que? Sobrecarga. O PV só traz sobrecarga na rede quando ele é capaz de produzir fluxo reverso. Em condutores que não foram capazes não foram projetados para ter essa capacidade. No caso extremo, seria o PV alimentou todas as carguinhas, todas as cargonas e começou a mandar toda a potência para a subestação. E aí os condutores lá da subestação começou a ter uma corrente muito maior do que eles teriam, tá certo? Então é como se a gente estava com a subestação alimentando 100%, passou 20% da carga grandona, e aí imagina o PV cresceu tanto, começou a ficar negativo, começou a passar, e aí se entendeu a história da sobrecarga, que só existe quando existe. Só pode existir, tá? Só pode existir sobrecarga nos condutores devido a sistemas fotovoltaicos quando existe fluxo reverso. Caso contrário, não existe fluxo reverso. Desculpa. Se não existir fluxo reverso, não existe sobrecarga, certo? Faz sentido? Beleza? Porque as carguinhas montantes, elas consomem as mesmas cargas, a mesma potência, não vai mudar nada. Ok, segundo ponto que acontece quando o nosso PV System está produzindo fluxo reverso é o aumento da tensão naquele nó. Só para te dar uma ideia, quando a gente tem a subestação, concorda que da subestação para nossa, se não tem nenhum regulador, nenhum capacitor, a tensão só diminui para chegar nas cargas, porque a corrente desce, queda de tensão, vai caindo. Agora, se existe fluxo reverso, a queda de tensão está ao contrário, certo? Ou seja, a tensão do PV está lá em cima e a queda de tensão está ao contrário. Então, como a tensão da subestação é meio que fixa, porque a impedância de curto-circuito daquele ponto, existe um regulador, alguma coisa nesse sentido, está meio fixa, perto de, sei lá, de 1,05, alguma coisa assim, está fixo. Esse cara não consegue ficar fixo e a subestação vir para baixo. Não, ele está preso. Então o que eles têm que fazer para ter fluxo reverso e queda de tensão? Ele aumenta. É como se eu estivesse aumentando a tensão, né, com essa referência.
tá? Então esses são os assuntos. Só para resumir, acho que eu falei bastante, não sei se ficou muito claro, mas a gente vai tratar disso em algum tutorial depois que eu tratar das coisas básicas do OpenDSS. Vamos resumir? Cenário. PV alimentando todas as cargas a jusante, 80% da carga grande, que está a sua montante. Os condutores entre subestação e carga grande, agora, naquela hora, naquele momento, vê só 20% da carga grande, mas a capacidade era todas as carguinhas, mas 100% da carga grande. Os condutores entre PV e carga, as carguinhas é a mesma corrente, não mudou nada. Ela continua consumindo a mesma coisa. O que pode trazer de problemas ali é a sobretensão, né? Sobretensão porque travou aqui, quer aumentar. Agora, entre carga grande e PV, ali está um problema seríssimo sobre sobrecarga, tá bom? Beleza? Voltando para o nosso exemplo, então isso tá tudo aqui atrás. Você percebe que no meio do dia aqui o PV está conseguindo gerar muita coisa e está fazendo com que a subestação comece a só fornecer 20% da carga grande, por exemplo, tá? Quando existe fluxo reverso na subestação, você vai ver o resultado negativo aqui desse nosso monitor, beleza? Acho que eu falei bastante aqui do que a gente tem quando tem sistemas fotovoltaicos ou recursos energéticos distribuídos. Um outro cara que eu quero ver agora, pessoal, como eu já tinha o monitor, eu vou aqui, ó. Monitor não, Energy Meter. Vou Show Meters. Cadê Meters? Energy Meter. Esse cara aqui é com PV. Vou guardar ele. Vou tirar o PV. Fechar esse cara. Pô, aqui esse cara. Pô, esse aqui. O lado direito é sem PV, o lado esquerdo é com PV, tá? Você vê que o lado direito sem PV está fornecendo mais energia do que o lado direito. Essa energia que passa ali no nosso medidor, que é o que entra na subestação. Você percebe que as nossas cargas, que é o canal 5 aqui, elas não mudam muito o seu consumo. Está associado ali ao modelo, que pode ser um modelo de potência constante, aí as coisas mudam, impedância constante, sei lá, o modelo muda um pouquinho. Agora quando você vem na 13 aqui, eu vou até fazer isso aqui, ó, o canal 13. Opa, vamos lá, vamos olhar esse aqui primeiro. 13, que é basicamente para nós as perdas, tá? Eu vou fazer primeiro sem PV. Então eu vou vir aqui rapidamente, escrever Python, tem um Python, você pode usar com a sua calculadora. E vou fazer o seguinte, ó, canal 5, que é 82957, mais o que eu tenho aqui no 3091, a gente já fez isso em algum vídeo, dá 86048, essa energia que passa no na nossa subestação. Pega agora o cara do sistema fotovoltaico, quando eu venho e aumento carga, que é 82998, mais as perdas que é o 13 ali, pode ver que deu uma diminuída, o PV nesse caso diminuiu um pouco as perdas. Dá 85532, que é basicamente a soma de que as cargas precisam mais o que as perdas precisam, tá? E a energia que o circuito precisa. Só que se eu pegar esse resultado, tá? E subtrair o que a subestação está dando, que é 65463, isso vai dar 20069, que é basicamente a energia que o PV System está entregando para as nossas cargas. Ou seja, subestação mais PV é igual perdas mais cargas. Tá bom? Beleza, pessoal? Resumindo nesse vídeo, a gente discutiu um pouco do impacto do nosso sistema fotovoltaico nesse nosso circuito. Olhamos um plot e a gente separou em 3 regiões para a gente ter uma discutida e ter uma visão mais geral, tá bom? Eu acho que a gente vai terminar por aqui, tá quase 20 minutos esse vídeo. Pessoal, gostaria do feedback de vocês, a gente
acho que vai ter mais um vídeo que a gente vai falar do perfil de tensão, tá? E depois eu vou trazer um vídeo que eu vou mostrar para vocês quais são os meus próximos objetivos. Eu queria que vocês me ajudassem a selecionar quais são os próximos tutoriais. Tem algumas novidades também que vão aparecer aqui no canal. Isso a gente vai tratar em outros vídeos. Provavelmente semana que vem já. Vai ter um vídeo muito legal no canal. Acho que vocês vão ficar talvez impressionados com o que a gente vai fazer. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!